Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22 diz: Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Em outras versões vai estar escrito: E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai, nós oramos a Ti, pedimos que a Tua misericórdia nos alcance, nos levando a mais um tempo, Pai, em que a Tua palavra há de ser ministrada aos nossos corações. A Tua palavra há de nos levar, Senhor, à compreensão do Teu propósito sobre nossas vidas. Certamente o Senhor nos trouxe a esse lugar com uma intenção única: fazer-nos diferentes, fazer-nos transformados em nossos comportamentos, pensamentos, fazer-nos diferentes, Senhor, de tudo aquilo que somos cercados no presente tempo, Pai. Então, seja sobre nós e leva-nos a viver esse tempo grandioso ante a Tua presença. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu meditava de ontem para hoje nesse texto. Quem estava para ministrar a palavra era o pastor Ivandro, da Igreja Batista, mas ele adoeceu e precisei substituí-lo de última hora. Mas nós vamos refletir um pouco sobre o que o Senhor veio falando ao meu coração por meio deste personagem, o rei Davi. Quando eu começava a pensar sobre Davi, nós vamos ver nele características muito peculiares. A palavra do Senhor, ele diz que Davi, ele era o mais jovem entre 8 filhos de Jessé, e a sua atividade fim, aquilo que ele atuava ajudando o seu pai, era cuidar do rebanho, das ovelhas que o seu pai possuía. E a sua tarefa todos os dias era levantar, tomar o seu café, se ajeitar, mas agora começava a seguir, levar aquele rebanho a pastos que ele pudesse, naquele pasto eles pudessem se alimentar, naquele pasto eles pudessem encontrar lugares com água, pudessem beber e depois voltar até os currais para onde eles ficavam ali durante a noite. E a tarefa de Davi é uma tarefa que não era aquela mais bem vista, mais reconhecida, não era aquela tarefa notada no tempo em que ele se encontrava. E a palavra do Senhor diz que chega um determinado tempo em que, se acontece o que o livro de Atos dos Apóstolos vai mencionar, Deus ele vai intentar tirar Saul, quem era o rei daquela época, e colocar outro em seu lugar. E Deus escolhe a Davi. E o que é interessante é que Deus ele faz um comentário, ele testemunha sobre aquele jovem uma realidade que no decorrer da história parece contraditória. O Senhor diz sobre Davi: eu encontrei um que é segundo o meu coração e que ele fará toda a minha vontade. E sabe, queridos, quando a palavra do Senhor ela apresenta esse contexto, ele está trazendo uma ideia apresentada pela boca do próprio Deus, falando isso a Samuel, profeta da época. E ele está dizendo: eu preciso retirar Saul, eu preciso que este que está hoje liderando o povo de Israel, ele possa ser afastado, porque ele não está me agradando. O seu comportamento não me agrada, o seu comportamento não é algo que tem sido agradável aos meus olhos diante do povo que eu coloquei sobre suas mãos. Samuel ele sai em direção à casa de Jessé, chega naquele lugar. Jessé, o pai de Davi, ele começa a apresentar todos, menos Davi. A palavra do Senhor diz que ele começa a trazer os seus filhos, e o primeiro filho que chega é Eliabe, e esse filho ele era do
E certamente quando nós pensamos em alguém que pudesse ser um soldado, alguém que guerreava, nós não imaginamos alguém que seja raquítico, que seja pequenininho, fraquinho, mas nós já idealizamos um homem de porte robusto. Aquele que tem capacidade de ir à guerra, de colocar em seu braço o escudo, pegar a espada pesada, preparar toda aquela armadura e ir à guerra. E a palavra do Senhor diz que o coração de Samuel pensou como o nosso coração pensa. Samuel olha para Eliabe entrando à sua frente e ele olha e diz: este sim, este é o rei de Israel. Ele tem porte de rei, ele tem cara de rei, ele tem aparência de rei, ele tem todos os adjetivos, todas as qualificações, tudo aquilo que é pré-requisito de um rei. Mas o Senhor, ele fala ao coração de Samuel e diz: não, Samuel, você consegue olhar o que é aparente, você consegue olhar o que está visível aos seus olhos, mas eu vejo além disso, eu vejo a intenção do coração. Não é este o escolhido para ser rei de Israel. E Jessé começa a passar um dos seus filhos. Ele tinha 8 filhos, ele passa 7 filhos. Quando ele passa os 7 filhos, Samuel olha para Jessé e diz: Jessé, ou eu me enganei de ter vindo a esse lugar, ou está faltando algum filho seu. E Jessé então diz: tem um. Ele está lá no campo, está lá nas pastagens, está lá por trás de tudo aquilo que é visível, cuidando das minhas ovelhas. Vou mandar chamar. E quando Davi chega à presença de Samuel, Deus confirma no coração de Samuel e diz: é este que eu quero para ser rei de Israel. A primeira coisa que nós aprendemos, queridos, é que aquele que está segundo o coração de Deus não é aquele que possui a nossa visão aparente do ideal. Aquele que Deus ele escolhe, aquele que Deus atrai à sua presença, não vai ser atraído pelos pré-requisitos humanos. Quando nós pensamos, queridos, em escolher alguém, nós começamos a listar coisas que a gente pensa: isso aqui é bacana. Você vai participar de uma seleção de emprego. O que você prepara muito bem preparado? Um currículo. Você pode não ser nada que está naquele currículo. Você pode não ser bom em nada daquilo, mas você pensa: isso vai chamar a atenção. Eu tenho aqui um curso de inglês, eu tenho aqui uma preparação em informática, eu tenho uma formação em um determinado curso, eu fiz isso. Mas às vezes você não lembra de nada. Eu fiz técnico em contabilidade, não lembro de mais nada. Mas de repente está lá no meu currículo: técnico em contabilidade. Sabe fazer alguma coisa? Não sei. Mas para nós chamarmos a atenção, nós habitualmente buscamos apresentar o que visivelmente vai atrair. A questão, queridos, é que diante de Deus, isso que nós desenhamos, isso que nós pintamos por ser alguém ideal, por ser alguém que está dentro de um propósito, por ser alguém que está dentro de um pré-requisito, não é válido. Porque Deus, ele conhece além daquilo que nós permitimos ser aparente. Deus, ele te conhece mais do que a roupa que você escolheu para vir ao culto nesta noite. Deus, ele te conhece mais do que o perfume que você usou. Quando Deus, ele fala sobre Davi, ele diz: vai lá, porque ele é segundo o meu coração. Ser segundo o coração de Deus, além daquilo que nós
colocamos em nossa aparência. Eu posso chegar à igreja e você pode ter participado do culto nessa noite cantando todas as canções. Você pode ter passado o culto tocando o seu instrumento. Você pode ter passado o culto se preparando com isso e aquilo, sentado, quietinho, dando aquela impressão de que, não, eu sou muito comportado, eu sou uma pessoa mais educada. Diante do Senhor, todas essas coisas se tornam nulas, porque o Senhor, Ele vê o que tem por trás de toda essa aparência. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus, Ele olhou para Davi, Ele disse: ali, alguém que tem um coração, que tem aquele sentimento, aquela ideal, aquele propósito, aquele comprometimento que os homens não veem, que as pessoas em sua volta não notam, que o seu pai, nem mesmo o seu pai lembrou que ele tinha um 8º filho. A palavra do Senhor diz que Davi, ele não era um homem de aparência. Ou seja, não era aquele homem que você olha e diz: esse eu notei, ele se destacou no meio da multidão. Não, ele era simples. Um jovem, ruivo, de sardinhas no rosto. Nada que chamava a atenção. Mas o Senhor havia encontrado nele um coração contrito. E sabe, queridos, o que é um coração contrito? É um coração que é mais do que aparência. Um coração contrito não é aquilo que eu consigo, pelo meio de uma vida teatral, apresentar, mas ele é a sinceridade exposta naquilo que o homem não vê. Aquilo que o homem não vê. Sabe quando você vai a uma apresentação circense e está lá um palhaço fazendo todos aqueles marabalismos, aquelas palhaçadas, aquelas coisas para fazer o homem rir? É aparência. Mas você não conhece quem é aquele palhaço quando chega no camarim. Você não sabe quem é aquele palhaço. O presbítero Carlos Alberto, que foi um palhaço em um determinado momento de sua vida, ele conta um testemunho sobre isso. E ele fala justamente sobre essa ideia de chegar diante das pessoas e aparentemente todo mundo estava rindo, e ele voltava para o seu camarim e ficava: será que eles riram porque eu fiz uma boa apresentação ou porque eles estavam rindo da minha cara? De repente eu não era tão engraçado assim. O coração que o Senhor ele encontra é aquele coração que vai além da sua igreja, que vai além da reunião com o seu departamento, que vai além do seu comportamento diante das amizades, porque por muitas vezes nós estamos diante dos nossos amigos e pintamos uma ideia de super-homens. Porque eu quero que você reflita nessa noite, querida, que Deus, Ele conhece quem você é. Eu quero que você nessa noite pare para pensar que Deus, Ele está lhe chamando a atenção para uma compreensão que vai além disso que você hoje se preparou para estar aqui. O departamento foi, colocou todo mundo sua camiseta amarela e está aqui participando, tudo muito parecido. Não, a gente procurou uma melhor roupa. O que o Senhor ele traz a você refletir nessa noite é que aquele sentimento que talvez você não conseguiu apresentar, Deus te conhece. As palavras de Deus sobre Davi foi: achei Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Em outras palavras, Deus estava falando para Samuel: Samuel, eu conheço Davi. Essa
Sabe, querido, a pergunta do Senhor, ou melhor, a pergunta que nós deveríamos fazer sobre nós mesmos a Deus: o que Deus tem conhecido de mim? O que Deus, Ele sabe sobre mim? Porque Ele sabe. Sabe, essa pessoa que está aí do seu lado, ela pode não saber. Talvez você vivenciou algo difícil. Hoje a jovem chegou aqui na frente e disse: olha, encontramos uma pessoa. Ela não apresentou detalhes. Ela apresentou apenas como ela se sentiu. Nós não conseguimos ir além do que nós mesmos permitimos que isso seja notado. Eu não consigo fazer com que você me veja além daquilo que eu permita que você veja. Mas sabe o que o Senhor, Ele lhe trouxe nessa noite a ouvir? É que Ele consegue lhe entender melhor mesmo que você. Ele te conhece no mais profundo da sua intimidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez você chegou neste lugar com sentimentos terríveis sobre tua vida. Talvez você chega nesse lugar e diz: Senhor, eu não estou valendo nada. Mas eu não posso deixar que as pessoas vejam isso. Quando Deus, Ele fala sobre Davi, em outras palavras, Ele estava dizendo: Samuel, eu conheço. E sabe, queridos, nós podíamos parar e pensar nesse texto, Deus falando sobre nós. E qual seria o testemunho de Deus sobre nossas vidas? Qual seria as palavras que Deus descreveria quem você é? Mas sabe, queridos, o que nós aprendemos ainda mais do Senhor sobre Davi? Quando você começa a seguir conhecendo a história desse rei, nós vamos encontrar um rei que começou muito bem. Usando a sua harpa, ele tocava e ele adorava ao Senhor constantemente. Mas chega um momento em que esse rei, que Deus diz que faria o que Deus gostaria que ele fizesse, ele peca contra o Senhor. A história diz que esse rei estava na sacada do seu palácio, enquanto seus homens estavam na guerra, e ele, olhando da sacada, ele vê uma mulher tomando banho em uma piscina à distância. E os seus olhos se atraem àquela mulher. E Davi, ele imediatamente chama os seus servos e diz: eu quero saber quem é aquela mulher que está ali. E certamente ele chama e mostra e diz: olha, tá vendo? É aquela ali. Quem é aquela mulher? E os seus servos imediatamente diz: ei, essa mulher é Betseba, esposa de Urias, um dos seus guerreiros, que está nesse momento na guerra. Aquele homem, ele para e diz: mandem buscar essa mulher. Eu quero conhecer Betseba. Aquela mulher é trazida à presença de Davi. Davi certamente começa a argumentar tudo o que era necessário diante daquela mulher, e ele pinta a imagem que não era aquela imagem que Deus havia pronunciado sobre ele. Ele deita com aquela mulher, e por uma consequência, aquela mulher engravida. E agora, o que dizer a Urias? Aquele rei começa a arquitetar um plano.
Querido, que nem as novelas da Globo conseguem fazer tão bem. Aquele rei diz, chama Urias, manda ele voltar, diz que eu tenho algo para ele. Urias volta da guerra, chega ali naquele palácio, ele diz, olha, eu quero que você vá para casa, curta um tempo com sua esposa, vai lá ficar um pouquinho com ela. E qual era a intenção? Maquiar aquela gravidez. A intenção de Davi não era a intenção de agradar Urias, a intenção de Davi era de pintar a imagem do bacana, que não fez nada de errado. Mas Davi, ele se depara com um coração que era aquele coração de antes de Davi. E Urias diz, não, eu não posso fazer isso não, rei. Meus amigos estão na guerra, estão arriscando morrer por causa do nosso povo, e eu vou aproveitar de folga? Não, vou ficar aqui sentado na porta do palácio, até o momento que o Senhor me mandar para a guerra de novo. Planos frustrados de Davi. O que Davi agora faz? Chama o general do exército, pega Urias, leva ele de volta para a guerra, mas eu quero que você coloque ele na equipe de frente. Sabe aquele que vai logo na frente? É o mais arriscado a morrer. Eu quero que ele vá na frente. E Urias volta. Urias é colocado diante da frente do exército e Urias morre. E sabe, queridos, parece que tudo tinha dado certo. Bacana. E agora, o que é que tem problema? Urias morreu, Betseba está livre, eu posso casar com Betseba, eu posso dizer que o filho é meu, não tem problema, e eu sou o rei. Quem é que vai questionar? Queridos, mas você lembra que há um Deus que conhece cada um de nós além daquilo que nós pintamos. Existe um Deus que conhece além dos planos do rei Davi. Existe um Deus que conhece além de todos os ideais e propósitos que nós criamos. Existe um Deus que sabe perfeitamente qual a intenção do teu coração, quais são os sentimentos que brotam sobre sua vida, quais são os comportamentos que você maqueia, mas que na verdade por trás está um sepulcro podre. Deus conhecia Davi, o Deus que falou de Davi lá antes dele ser ungido por rei, era o mesmo Deus que estava com ele naquele tempo. Glória a Deus, aleluia. E Deus manda o profeta Natan. E Natan agora chega diante de Davi com uma história linda. Rei, havia um homem muito rico e ele tinha muitas ovelhas. E havia um homem pobre com uma única ovelha. Sabe o que esse homem rico fez, rei? Se interessou pela única ovelha do pobre. Você acredita que esse homem pegou essa ovelha para ele, matou aquele pobre e ficou com a ovelha para ele? O rei imediatamente olha para Natan e faz. Sabe o que esse homem merece? Ele merece morrer. Natan, sabe o que esse homem merece? Que ele seja pego e seja feito com ele o mesmo que ele fez com o pobre. E sabe, queridos, Deus imediatamente impulsiona o profeta Natan, que olha para Davi e diz apenas isto: esse homem é você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o Deus que tinha dito: encontrei aquele que é segundo o meu coração e ele vai fazer a minha vontade. Era o mesmo Deus que agora estava dizendo: encontrei um que maquiou tudo o que queria, mas que esqueceu que eu conheço todas as coisas. Aleluia. Esqueceu que eu sou o Deus que via ele enquanto adorava, mas também sou o Deus que o vejo quando ele está fazendo o que não agrada.
Naquelas palavras de Natã, eram palavras que olhava para Davi e dizia: Davi, este homem que foi maquiavélico, este homem que tramou tão grande mal, este homem é você, e certamente você merece morrer. Imediatamente Davi se coloca contra a parede e chora diante do Senhor. Davi não precisava chorar diante de Natã. Davi não precisava chorar diante do seu exército. Davi não precisava chorar diante de todos aqueles que ele maquiou uma ideia fantasiosa. Ele entendeu que aquele que ele havia enganado não tinha sido Urias, não tinha sido o chefe do exército, não tinha sido Betseba. Ele tinha pecado contra Deus. E naquele momento era como se ele dissesse: Senhor, diante dos homens eu pinto o que eu quiser, mas diante do Senhor nada passa despercebido. Querido, a tua vida não passa despercebida diante do Senhor. Os teus sentimentos não passam despercebidos diante do Senhor. Aquilo que você entra para o seu quarto e que por muitas vezes você tranca a porta e só você sabe o que você vive naquele quarto, isto não passa despercebido diante do Senhor. Deus vê. Deus, Ele sabe quem você é. Mas sabe o que é extraordinário no Senhor, queridos? É que Deus, Ele sempre nos dá a oportunidade de voltarmos, de refazermos o caminho, de recomeçar. A sentença para Davi deveria ser a morte. Mas Davi, ele ora para o Senhor e diz: Senhor, pequei contra os céus, pequei perante ti. E ele diz: mas não permita que a tua presença seja retirada de mim. Naquelas palavras, Davi estava olhando para o Senhor e dizendo: Deus, eu nem mereço, mas eu preciso da tua misericórdia, porque sem ela eu morro. Eu preciso da tua misericórdia, porque sem a tua misericórdia eu morro. O que havia de diferente em Davi é porque Davi possuía um coração que reconhecia, que se quebrantava, e que no momento do seu reconhecimento ele não pintava do bom moço, mas ele se rasgava diante de Deus. Senhor, eu não sou nada. Salmo 139, esse rei, ele escreve dizendo: Senhor, tu sondas o meu coração, tu me conheces, tu esquadrinhas o meu andar em todos. Sabe cada passo que eu dou, o Senhor conhece. Ele segue dizendo no Salmo assim: Senhor, antes mesmo que a palavra venha, o Senhor já sabia quais seriam. Não importa para onde eu vá, Senhor. E ele diz: eu posso ir para o mais alto, o Senhor vai me encontrar. Eu posso ir para o mais profundo, me esconder no mais profundo das águas, no mais profundo dos abismos. Senhor, eu vou te encontrar ali novamente. Glória a Deus. E sobre essas palavras, essa semana eu ouvi uma ministração que mexeu no meu coração. E a ministração dizia:
onde eu for, o amor do Senhor me encontra. O amor do Senhor me encontra. Glória a Deus. Porque o Senhor não lhe encontra para lhe encurralar contra a parede. O Senhor lhe encontra para lhe fazer diferente. Aleluia, Jesus. O Senhor não lhe encontra para lhe colocar contra a parede e dizer: tu não presta, tu errou. O Senhor não pegou Davi, colocou contra a parede e disse: como tu és safado, tu não presta. O Senhor se encontrou com Davi para dizer: eu te dou uma nova chance. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O amor do Senhor nos encontra em todo tempo. O Senhor, Ele lhe conhece. O Senhor sabe quem você é. Eu quero chegar à conclusão dessa ministração nessa noite, apenas lhe fazendo refletir sobre essas coisas. Você chegou nesse lugar, você chegou essa noite, nesse culto, e não sei se você foi convidado por alguém, ou você quis vir por vontade própria, ou porque você faz parte do departamento, ou porque o líder da sua igreja disse: não, você tem que ir, mas você veio. E talvez você veio trazendo toda uma impressão de que estou aqui, bombando, gostando, estou querendo estar aí, mas o coração fazendo: eu nem queria ir, eu vou só para satisfazer. O líder me chamou. Não foi minha mãe que disse que eu não ia ficar em casa. E você não, no seu coração disse: estou com ódio da minha mãe, que eu queria ficar em casa. O que você não sabia, ou o que você não tinha se apercebido, é que na verdade foi o Senhor que lhe trouxe para encontrar com você, Glória a Deus. para que o seu amor encontrasse com você. Talvez você teve as piores das atitudes, os piores dos comportamentos, da sua mente passou as piores coisas, e você pensou: eu vou magoar, e na verdade, Deus lhe trouxe para que o seu amor se encontrasse com você, e para que seu amor dissesse: eu estou lhe dando mais uma chance. Recomeça. Faz o caminho. O seu comportamento não foi legal, a sua atitude não foi legal, os seus pensamentos sobre tantas e tantas coisas não foram bacanas, mas o amor do Senhor me encontra. Refaz o caminho. Glória a Deus. Não é o amor de Isaac, porque o amor de Isaac é tão falho. O amor de Isaac é tão limitado. Não foi o amor da sua liderança, não foi nem mesmo o amor dos seus pais. E olha que eles lhe amam tanto. O amor que ele encontrou foi o amor de um Deus que, apesar de não valermos nada, Ele tem nos amado. E essa é a oportunidade de você olhar para o Senhor e dizer: Deus, eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero ser diferente. Eu não quero andar como o mundo anda. Eu não quero ser como os meus colegas são. Eu não quero ser aquela pessoa que vivo o que está na moda. Eu quero ser aquela pessoa que o Senhor vai dizer: encontrei alguém segundo o meu coração e que vai fazer minha vontade. A opinião de tantas pessoas torna-se nada diante de como Deus nos vê, de como Deus nos vê. Glória a Deus.
Que nessa noite você possa pegar tudo que você ouviu. Eu não sei em que parte você se encaixa. Talvez você esteja no tempo em que Davi pecou. Ou talvez você esteja no tempo em que você está lá, quietinho, escondidinho, guardado em algum canto. Ninguém nem está lembrando que você existe. Mas que você possa nessa noite dar a oportunidade de ser encontrado pelo amor de Deus. Ser encontrado pelo amor de Deus.